Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que pode ser um pouquinho melhor essa salva de palmas para Jesus, né? Eu sei que hoje é quinta-feira, tá um friozinho, começou a chover, mas eu acredito que aquele que nós servimos, que é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória, ele merece o meu e o seu melhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um privilégio poder estar aqui, mais uma vez cultuando com você, meu irmão, servindo ao nosso Deus. É um privilégio que nós temos, enquanto muitos talvez não têm este privilégio de estar junto, em comunhão, adorando com os irmãos e servimos. Eu e você temos este privilégio. Mesmo sendo uma quinta-feira, uma chuvinha, aquela vontade de talvez ficar nas cobertas assistindo um filme, mas eu tenho certeza que o que nós temos aqui é melhor do que qualquer filme, melhor do que qualquer série que você possa assistir. Eu não sei você, mas enquanto o louvor ministrava ali, eu já era ministrado. E o Senhor, Ele me falava muito forte a respeito da presença dEle neste lugar. Eu não sei se você consegue adentrar essa atmosfera, mas eu creio que ao decorrer deste culto você vai adentrar essa atmosfera, porque a presença do Senhor, aonde ela está, as coisas não são do mesmo jeito, as coisas não permanecem da mesma forma. E eu tive nitidamente a voz do Senhor dizendo: a minha presença está neste lugar. A presença do Senhor, ela é real, meu irmão. Eu quero te trazer à memória já nesse início de culto, antes de nós entrarmos na palavra, que a presença do Senhor, ela é real. Nós não adoramos um Deus feito de estátua, um Deus que é uma estátua, que é feito por mãos humanas, mas nós adoramos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que está aqui presente. O Espírito Santo não é somente uma força, um poder, Ele é uma pessoa e Ele está aqui. Talvez você não possa enxergar, talvez com seus olhos carnais você não possa ver, mas se você pedir a Ele para que adentre nos ares espirituais, eu creio que você vai enxergar, você vai sentir a presença dEle te tocar. E eu tenho uma convicção comigo, que até o final deste culto você vai sair sentindo o poder e a presença de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Hoje nós não temos o projetor aqui para ajudar, está em manutenção. Então você que costuma acompanhar o versículo por ali vai ter que abrir um pouquinho de Bíblia comigo hoje, amém? Vamos dar sequência numa série de estudos que nós temos tido aqui, Aprendendo Com, onde nós separamos alguns personagens bíblicos, alguns homens e mulheres de Deus, e o Senhor fala conosco através desses homens e dessas mulheres. E hoje eu quero partilhar com você aquilo que o Senhor, Ele ministrou no meu coração nessa tarde, uma palavra que o Senhor me ministrou nessa tarde, e eu creio que ela vai impactar a sua vida de forma poderosa, porque eu não sei você, mas hoje eu estava com calafrio, está até derrubando o microfone, estava com um calafrio diferente, sabe aquela expectativa da presença do Senhor, daquilo que Ele é capaz de fazer, daquilo que Ele tem preparado para fazer. Você tem noção, você tem ideia de tudo que Deus já fez para você estar aqui nessa noite? Você tem ideia de quantos livramentos, de quanto o Senhor já moveu céus e terra, os anjos, para que você estivesse aqui nessa noite recebendo uma palavra e cultuando ao Senhor? E esse Deus que eu creio, que eu acredito, é esse Deus que eu tenho buscado cada dia mais e mais. Um Deus que não está somente escrito aqui, mas um Deus que vive comigo diariamente. Um Deus que Ele me acompanha. O mesmo Espírito que estava sobre os profetas, sobre aqueles homens que está descrito aqui nessa palavra, Ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida, igreja. E a partir do momento que você entender isso, eu tenho certeza que você vai viver coisas sobrenaturais na presença do Senhor. Amém? Vamos abrir comigo lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Hoje o tema da nossa palavra vai ser Aprendendo com Pedro. Aprendendo com Pedro. Pedro é um homem, um servo que eu gosto muito. Tem muitas coisas. Difícil falar uma coisa para aprender com ele, mas mediante uma palavra que o Senhor, Ele ministrou no meu coração, Deus me trouxe à tona algo específico sobre a vida de Pedro, que se encaixa com essa palavra, e eu quero compartilhar com você hoje. O tema é Aprendendo com Pedro, e eu separei um subtema também sobre essa passagem, sobre este culto essa noite.
Pessoas comuns com um Deus extraordinário. Você crê nisso? Pessoas comuns com um Deus extraordinário. Mateus capítulo 4, versículo 18, nós vamos iniciar no versículo 18 ao versículo 20. Todos acharam, amém? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Verso 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Verso 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós queremos adentrar mais uma vez na Tua presença. Senhor, eu oro a Ti neste momento e quero colocar diante de Ti esta palavra a ser ministrada nessa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade a nos ministrar, a falar conosco nessa noite, Pai. Eu apresento a minha vida, Pai, a minha mente, os meus lábios, a minha boca, tudo aquilo que eu for falar aqui, que não seja o Renan ministrando, mas que Teu Espírito tenha total liberdade para falar através da minha vida com a Tua igreja, Deus. E que esta palavra, Deus, venha penetrar, ó Deus, sobre o coração do Teu povo, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, ó Deus, venha ministrar, ó Deus, poderosamente a vida da Tua igreja e aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus, não o que eu preparei ou que nós preparamos, a equipe de louvor preparou, não, mas aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus, que venha se cumprir nessa noite, ó Deus. É assim que nós oramos, ó Pai. Eu apresento a minha vida, Pai, este culto, esta palavra nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor aí pra gente, vamos animar um pouquinho esse culto, igreja. Glória a Deus. Aqui eu comecei lendo com vocês um pouco a respeito do chamado de Pedro. De quando Pedro foi chamado ali inicialmente, o seu primeiro contato, quando Jesus, digamos que alistou Pedro. E eu quero começar questionando você, quem era Pedro? Quem era Pedro até aquele momento, até aquele exato momento ali onde Jesus encontrou e o chamou? Quem era Pedro? Pedro era um pescador. Pedro trabalhava com seus pais, com seus irmãos. Pedro tinha uma família. Pedro tinha uma rotina. Pedro era casado. Pedro tinha até sogra. Pedro tinha até sogra. Sabe onde eu quero chegar com isso? Pedro era uma pessoa comum. Repete comigo. Pedro era uma pessoa comum. Pedro, ele era uma pessoa comum, ele tinha a sua vida, a sua rotina, os seus afazeres. Ele era assim como eu e você, talvez, acordava cedo. Ele, por ser pescador, talvez levantava aquelas horas ali, bem cedo, na madruga, lá, preparar a rede, preparar barco. E ele tinha a vida cotidiana dele, ele tinha a sogra dele, ele tinha os amigos dele, ele tinha os irmãos dele, a família que trabalhava com ele. Então Pedro era igual eu e você, da mesma forma que você levanta todo dia ali para trabalhar, para fazer os seus afazeres, tem a sua rotina. Pedro também vivia dessa maneira, até aquele momento Pedro vivia dessa maneira, uma vida normal, uma vida talvez simples, uma vida rotineira, assim como eu e você, todo dia ali fazendo basicamente a mesma coisa, aquela rotina. E se Pedro era uma pessoa comum, qual a diferença de Pedro para mim e para você? Qual é a diferença de Pedro para mim e para você? Nenhuma, você é uma pessoa comum também, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pedro, ele era uma pessoa comum, não existia nenhuma diferença entre a vida dele e a nossa vida. Talvez a profissão fosse diferente, talvez o que ele exercia fosse diferente, mas a vida de Pedro e a minha, nossa vida, ela é comum. Somos pessoas comuns. Pessoas talvez simples, pessoas talvez humildes, mas pessoas comuns. Um ser humano comum. E Pedro, a partir daquele momento, até aquele momento, ele era uma pessoa comum. E a partir do momento que ele foi chamado ali, que Jesus decidiu alistar ele para uma obra, para um propósito, e pediu para que, convidou, para que ele viesse a seguir Jesus, Pedro passou a seguir, servir
e acompanhar Jesus, amém? Glória a Deus. Eu dei só essa breve pincelada para a gente poder entrar na mensagem. Vamos comigo lá agora, em Mateus 16. Mateus capítulo 16 agora, um pouquinho mais à frente de onde nós estávamos. Do verso 13 ao verso 17. Mateus 16, do 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Verso 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu, amém? Certa ocasião estava Jesus ali, como nós acabamos de ler, a caminho de Cesareia de Filipe. E numa conversa, num diálogo com os discípulos ali, ele levantou este questionamento. Ele perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era. E ali alguns disseram, uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem isso e aquilo. E aí alguém se levantou. Pedro, no versículo 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Renan, onde você quer chegar com isso? Quando Jesus ele perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Renan, o que você quer dizer com isso? A partir do momento que Pedro ele foi chamado, foi alistado para aquela obra, foi alistado para seguir Jesus, daquele momento em diante ele tinha plena convicção de quem ele estava seguindo. Não havia dúvida na mente dele, ele não havia dúvida a ponto dele não saber quem ele servia. Que quando Jesus interrogou, todos responderam respostas talvez aleatórias. Uns dizem, outros dizem, só que ele foi enfático em dizer: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, porque ele sabia quem ele tinha decidido seguir a partir daquele momento que ele foi chamado. Ele sabia quem ele tinha escolhido largar tudo e começar a seguir desde aquele dia em que foi chamado. Pedro, ele tinha certeza e sabia quem o havia chamado. Amém? E agora eu quero trazer um pouquinho o ênfase dessa palavra, que foi algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E nós vamos refletir um pouquinho ao antes e o depois de Pedro. Pedro era uma pessoa comum, como nós falamos, mas houve um divisor de águas na vida de Pedro. Houve algo fundamental, houve uma transformação ali, aonde nós podemos ver que Pedro não foi mais o mesmo desde aquele dia em diante. Aonde a vida dele foi transformada, aonde a realidade dele foi transformada. Recentemente, através de um livro que eu estava lendo, eu li algo que me chamou a atenção. E é um dos pontos que eu quero até mesmo compartilhar com vocês nessa noite. Pedro, ele vivia em uma realidade que era a realidade natural dele. A realidade cotidiana, a realidade de pescador, a realidade de marido, a realidade de genro, a realidade de família, essa realidade, a realidade rotineira. Ele vivia essa realidade sobre a vida dele. Pedro, ele vivia uma realidade secundária. Nossa, Renan, por que uma realidade secundária? Vocês vão entender e vão pegar comigo isso. Ele vivia essa realidade que para ele era natural, porque ele ainda não reconhecia, não conhecia, não tinha sido apresentado para ele a realidade primária. Renan, o que é essa realidade secundária e essa realidade primária?
A realidade secundária é aquela realidade que nós vivemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É a realidade que nós vivemos talvez neste mundo, no nosso dia a dia. Mas desde antes da fundação do mundo, já existia uma realidade, igreja. Já existia um Deus criador dos céus e da terra. Já existia um Deus que criou eu e você para uma realidade primária. Então nós fomos inseridos em um mundo onde nós passaríamos a viver uma realidade secundária. Mas nós nunca poderíamos deixar de esquecer que nós somos criados para viver uma realidade primária, que é uma realidade celestial, uma realidade que não se palpa aquilo que nós vemos e que nós enxergamos aqui, mas que ela está centralizada naquilo que nem olhos podem ver, que naquilo que o coração talvez não pode sentir, aquilo que ainda não penetrou o coração e a mente humana. Essa é a realidade primária que existe para mim e para você. E Pedro, se nós olharmos para a vida de Pedro, ele tinha a vida dele, onde ele vivia essa rotina, onde ele vivia o dia a dia dele ali, acordava, talvez tomava o café dele, pescava, voltava, ia para a família, preparava aquele almoço e seguia a rotina. Ele tinha essa rotina. Mas a partir do momento que ele tem um encontro, que ele começa a seguir Jesus, a realidade dele ela começa a mudar. Pedro, ele vivia uma realidade secundária, a sua vida de pescador, seguindo o padrão natural, o rumo natural das coisas. Mas desde que foi chamado e conheceu a realidade primária, a realidade dos céus, a realidade de Jesus, ele decidiu viver a realidade primária em um mundo ocupado com a realidade secundária. Pedro, ele decidiu viver a realidade primária em um mundo ocupado demais com uma realidade secundária. E hoje eu estou aqui para falar não só de Pedro, mas para falar de mim e de você. Porque lá no começo nós falamos, somos pessoas comuns, igual a Pedro. Amém? Você está comigo, igreja? Dorme não. Amém? Então eu estou para falar da vida de Pedro, mas eu estou para falar de mim e de você também. Pessoas comuns, mas pessoas comuns com um Deus extraordinário. Pessoas comuns que não vivem segundo uma realidade secundária adotada pelo mundo, mas que vivem a realidade primária em um mundo onde estão inseridas em um mundo que está assim, ocupado com uma realidade secundária ali que ocupa a mente de todo mundo e gera esse caos que é o mundo. Mas é necessário que haja o caos para que seja inserida a paz. É necessário que haja o caos para que seja inserido a vida e a transformação. É necessário que exista essa realidade secundária para que a realidade primária, a realidade dos céus, ela penetre e transforme toda essa realidade. Amém? Você está comigo, igreja? Vamos avançar um pouquinho. Atos capítulo 3. Aleluias. Atos capítulo 3, verso de 1 ao 8. Pedro, ele era uma pessoa comum, assim como eu e você, igreja. Muitas vezes, talvez, enquanto você abre aí Atos 3, nós vamos ler do 1 ao 8. Muitas vezes nós olhamos para Pedro, Paulo, Davi, Josué e Caleb, nós olhamos para esses homens e mulheres de Deus e nós achamos que eles são super-homens, que eles são pessoas comuns, como eu e você, mas que eles entenderam o Deus extraordinário que eles serviam. Eles entenderam quem chamou eles. Eles entenderam quem foi que escolheu cada um deles para a obra, para o propósito e para viver aquilo que Deus tinha designado para a vida deles. E eu e você, nós precisamos entender isso hoje, não é ontem nem amanhã, é hoje. Nós precisamos entender isso, porque assim como nesta época a terra precisou dos Pedros, dos Paulos, dos Davi, hoje ela precisa de mim e de você. Hoje esse povo, o mundo precisa de mim e de você, de pessoas comuns que entendem um Deus extraordinário que está sobre eles e que manifesta todo o poder, que manifesta a transformação e o que os impulsiona, o que os chamou e os comissionou para a obra. Eu e você somos pessoas comuns, comissionadas por Ele para uma obra e para um propósito. E nós precisamos viver
isso na sua totalidade. E hoje eu creio que o Senhor, Ele está direcionando a minha vida e a sua vida. Ele está apontando eu e você para nós enxergarmos esta realidade primária. Talvez até hoje nós tenhamos vivido uma realidade secundária ali, ocupado demais com uma realidade secundária. E hoje o Senhor, Ele está trazendo essa realidade primária, essa realidade dos céus, está colocando em ênfase, em destaque, está falando, ó, é isso que eu quero que você viva, igreja. É isso que eu te chamei para viver. É isso que eu escolhi e separei você para viver. É para isso que eu tenho cuidado tanto de você, igreja. É para isso que eu tenho te livrado, te guardado e te ministrado, para viver esta realidade em um mundo que está ocupado demais com uma realidade secundária que não dá para viver nela. Atos capítulo 3, verso de 1 a 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Verso 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Verso 7, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluias. Nós vemos um Pedro que era um pescador, que talvez se ele não tivesse, vamos contextualizar um pouco comigo, talvez se ele não tivesse sido ainda chamado, alistado por Cristo ali, para estar seguindo, se ele tivesse passando por aquele homem, creio que na vida dele, ele já era um homem de idade, certa idade, já tinha passado algumas coisas na sua vida, e eu acredito que em alguns outros momentos, talvez ele já tenha passado por um aleijado, por alguém doente, alguém enfermo, ele já deva ter vivenciado algo similar. Imagina se ele estivesse passando por ali sem ter tido o encontro com Jesus, sem ter sido alistado. O que talvez será que ele teria oferecido para aquele homem? Talvez ele estivesse passando ali com seu barco, com seus peixes, e ia oferecer uns peixes, um alimento, uma ajuda com aquilo que podia. Ou talvez não, talvez ele fosse uma pessoa um pouco mais ogro, né? Ia só ignorar e passar direto. Por quê? Ele vivia numa realidade. Então ele não tinha talvez algo para oferecer, porque a visão dele, o coração dele, a vida dele estava limitada à realidade que ele vivia. Ele estava limitado àquela realidade que ele vivia. Ele ia oferecer aquilo que ele tinha para dar, que eram os peixes dele, era um alimento, talvez uma ajuda. Mas aqui quando nós lemos agora no capítulo 3 de Atos, nós vemos um Pedro que ele decidiu viver uma realidade primária. E a partir do momento quando nós conhecemos e decidimos viver a realidade primária, a atmosfera muda, o cenário muda, o coração muda, a vida muda, as atitudes mudam e tudo muda, porque aquilo que era padrão eu oferecer, foge do padrão humano. Talvez a única coisa que aquele homem queria naquele momento que ele estivesse pensando, seria levantar e andar. Talvez a mente dele pensasse, eu já estou aqui tanto tempo, eu quero um alimento, eu quero um dinheiro. Talvez muitas pessoas passaram por ali e entregaram um alimento e um dinheiro, mas quando eu estou inserido numa realidade primária, a atmosfera muda e eu não enxergo mais o natural, eu não enxergo mais aquela atmosfera que domina o mundo, aquela atmosfera secundária, mas a realidade primária ela vem à tona, e aquilo que os homens não podem dar, aquilo que este mundo não pode dar, aquilo que o homem carnal não pode dar, vem à tona, porque é esta realidade que está sobre a minha vida. Aleluias. E Pedro naquele momento ele vivia isso, igreja. Pedro naquele momento ele vivia uma atmosfera que não estava mais contextualizada àquele ambiente físico.
Ele não pensou duas vezes, ele não hesitou, ele falou. Eu fico imaginando se nós colocarmos o nosso diálogo, ele parando e falando: ei, para, olha aqui para mim, olha dentro do meu olho, olha aqui para mim, ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu sei que você está acostumado a receber dinheiro, você está acostumado a receber alimento, mas isso eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho, o que eu carrego eu te dou. Ó, quer saber de uma coisa? Levanta e anda, vamos acabar de uma vez por todas com isso. Aleluias! É isso que Deus faz e Ele quer fazer, meu irmão. Foi assim que aconteceu com a vida de Pedro. Pedro era um homem normal, comum. Só que a realidade que estava sobre ele era a realidade de um Deus extraordinário. Eu não sei se você sabia, mas você tem um Deus e um Pai extraordinário. Eu não sei se você reconhece Ele desta maneira, mas eu te convido a começar a conhecer o lado extraordinário de Deus. Deus, Ele gosta de resolver as situações. Deus, Ele não quer ficar... não, Deus, Ele gosta de resolver. É necessário que haja o problema para que haja solução. É necessário que haja enfermidade para que haja cura. É necessário que haja escassez para que haja a abundância. É necessário. E Pedro, ele entendia, ele vivia isso. O agir de Deus em situações impossíveis, ele acontece por intermédio de pessoas que receberam o poder do alto e aprenderam a liberá-lo nas circunstâncias da vida. Eu vou repetir isso mais uma vez. O agir de Deus em situações impossíveis, ele acontece por intermédio de pessoas comuns que receberam o poder do alto e aprenderam a liberá-lo nas circunstâncias da vida. Pedro era uma pessoa comum que recebeu o poder do alto e ele aprendeu a liberar nas circunstâncias da vida. Este cenário que nós vemos era uma circunstância da vida, algo rotineiro. Ele estava indo para o templo, viu aquele homem ali, algo rotineiro. Vamos contextualizar na minha e na sua vida. Quantas circunstâncias da vida nós passamos, não vou nem muito longe, hoje. Quantas circunstâncias da vida nós passamos hoje. E nós aprendemos, nós temos liberado aquilo, o poder do alto que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós temos liberado o poder do Deus extraordinário que está sobre nós. Nós temos liberado a vida de um Deus sobrenatural que está sobre nós. Quando nós entendemos e passamos a enxergar e a viver esta realidade primária, essa realidade dos céus aqui na terra, a realidade celestial da qual Cristo, Ele é a ênfase, Cristo é o destaque, a realidade dos céus, de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos e é lá que nós devemos viver. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, legal, eu sei de onde vim, Deus me criou, eu sou criação dele, top. Eu sei para onde vou, eu vou por céus. Mas é só da onde eu vim para onde eu vou? Não, é onde eu devo morar e habitar todos os dias. Nós somos criação dele, nós viemos dele. Nós vamos para ele, ele vai voltar e vai nos resgatar como noivo e como igreja. Mas e enquanto isso? Enquanto isso nós devemos continuar vivendo nele. Nós não podemos sair dele. O Senhor nos chamou para viver nele dia após dia. Não foi à toa que o Espírito foi colocado. O Espírito Santo, ele está aí, dentro de você. Para você poder carregar ele e viver ele todos os dias. Para você viver a realidade do Senhor todos os dias sobre a sua vida. Seja na alegria, seja na tristeza. Seja na abundância, seja na escassez. Seja na enfermidade, seja na cura. Em todos os momentos, em todos os dias, é essa a realidade que nós devemos viver. E não só viver, mas transbordarmos assim como Pedro transbordou nesse momento. Nós devemos transbordar e viver isso todos os dias. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus extraordinário. Deus, ele poderia ter destruído Satanás, destruído o maligno, ter acabado com tudo, todos os problemas, Deus poderia. Mas ele revestiu eu e você de autoridade. Ele revestiu eu e você de autoridade.
Ele revestiu eu e você, Ele decidiu que sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele derramaria poder. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele que diz. Ele revestiu a minha vida e a sua de autoridade e poder. Deus, com uma palavra, Ele poderia ter destruído o maligno e todo o seu exército, mas antes, Ele escolheu derrotar as trevas, delegando sua autoridade àqueles que foram feitos à sua imagem, que por livre escolha o amavam. Que por livre escolha o amavam. Pessoas comuns, que amam de verdade um Deus extraordinário. Pessoas comuns, que amam um Deus extraordinário. Pessoas comuns que amam verdadeiramente um Pai extraordinário. Que não medem limites, não medem esforços para viver isso que Ele quer que viva. E Ele é um Deus que Ele anseia. Ele anseia por transformar, por agir, por manifestar. Ele anseia em derramar a sua glória, em curar, em salvar, em resgatar os cativos. Ele anseia. Eu consigo ver grande expectativa nos céus. Mas como vão ser salvos se não há quem pregue? Como vão ser curados se não há quem ministre, quem declare cura? Como vão ser libertos se não há quem exerça o poder e a autoridade que Ele derramou sobre nós para ser libertado, curado, salvo e resgatado? O Senhor, Ele está levantando e está chamando uma geração para que nós possamos viver na realidade primária. Em um mundo que está completamente ocupado e tomado por uma realidade secundária, que é os afazeres, os dias. Renan, quer dizer agora que eu vou largar tudo? Não, você não precisa largar tudo, você só precisa inserir tudo na sua realidade. Você só precisa inserir tudo que você tem, esse Deus extraordinário na sua realidade. E aí essa realidade secundária naturalmente será transformada em uma realidade primária. E por onde você passar, todos vão poder olhar e vão poder contemplar, não aquilo que você fez, mas que existe um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que é o mesmo ontem, hoje e que sempre será. Um Deus que curou assim, aqui sim, através da vida de Pedro, mas um Deus que cura através da vida do Renan, através da vida do Tony, através da vida da Meg, através da sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele não muda, igreja. Ele não muda. Aleluias. A cada dia mais e mais nós somos convencidos. Cada dia mais e mais o mundo nos leva a isso, a ser convencidos do nosso valor. E nós esquecemos do valor do Senhor. No nosso dia a dia, com muita frequência, nossa inabilidade, ela fica em foco. Muito maior do que a habilidade que há nele. O que é maior, a inabilidade que há em mim, Renan? E você pode refletir sobre a sua vida, ou a habilidade do Senhor? Deus transforma a inabilidade na maior potência que você possa imaginar, igreja. Deus transforma a falta de sabedoria na maior sabedoria que possa exercer. Tudo isso, para que isso aconteça, é simples. Basta nós estarmos nele e nós entendermos a realidade que nós vivemos, a realidade que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos em um mundo talvez corrompido, mas eu não sou de um mundo corrompido. A palavra diz que eu não sou dessa terra, que eu sou forasteiro por aqui, que eu não sou daqui, eu não nasci aqui, não vou morrer aqui. Essa não é a minha realidade, talvez uma realidade secundária, carnal para este corpo, mas é a realidade primária, é que eu fui criado nele, fui chamado para viver nele, e quando eu morrer eu não vou morrer, porque eu vou estar eternamente com ele, e para sempre o adorando e vivendo essa realidade, e é para isso que nós fomos chamados para viver esta realidade diariamente nas nossas vidas, manifestando a glória e o poder de Deus, aonde nós estivermos inseridos, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, seja no nosso lar, aonde nós passarmos, as pessoas precisam olhar e não enxergar nós, mas enxergar o Deus, o Pai, o amigo, o conselheiro, o ajudador, aquele que quando ninguém entende
entende o que está acontecendo, e nós estamos ali sorrindo firme e forte. Aqueles que mediante a adversidade estão sentados, chorando e se lamentando, mas aqueles que entendem a realidade primária, eles não param, eles continuam, porque eles sabem que aquele que começou a boa obra, ele há de cumprir tudo aquilo que prometeu. Aleluias! Quanto estamos dispostos a viver essa realidade e viver na dependência do Espírito Santo? O quanto nós estamos dispostos? Não precisa de muito. Muitas vezes é como eu disse, nós somos forjados, talvez, treinados aqui neste mundo, não sei dizer exatamente, a olhar mais para as nossas habilidades. O que eu posso fazer? Não, esquece o que você pode fazer. Olha para o que Ele pode fazer através da sua vida. Ah, mas eu vou orar por alguém e vai curar? Não, eu não. Eu vou somente transferir aquilo que Ele derramou sobre a minha vida. Eu vou declarar, quem vai emanar o poder é Ele, quem vai curar é Ele, quem vai manifestar a glória é Ele, se assim Ele o quiser. E se não for desta maneira, eu vou continuar fazendo, porque foi para isso que Ele me chamou. Para ser luz em meio à escuridão, para ser paz em meio à guerra, para ser alegria em meio ao luto, para ser descanso em meio à tormenta. É para isso que Deus chamou eu e você. Como tem uma pastora aí que diz muito, para confundir o inimigo. É para confundir o inimigo todo dia mesmo. Foi para isso que Deus chamou eu e você. Ah, por que confundir o inimigo? Porque o inimigo está na realidade secundária aqui, ó, em tudo que está acontecendo aqui, ó, o que nós podemos enxergar. Mas ó, o que está acontecendo aqui nos áreas espirituais, se você tivesse dimensão. Se você tivesse dimensão do que está acontecendo aqui nos áreas espirituais. Se você tivesse dimensão naquilo que o Espírito Santo está derramando sobre a sua vida, aquilo que o Senhor Ele está liberando e capacitando você hoje, igreja. Se você tivesse dimensão desta realidade, de tudo aquilo que Ele tem feito, se você tivesse dimensão de tudo aquilo que Ele fez, como eu disse anteriormente, para que você estivesse aqui recebendo essa porção, essa palavra, para que você estivesse sendo habilitado a enxergar e a viver nessa realidade primária, a parar de olhar um pouquinho para a sua inabilidade. Para de olhar um pouquinho para a sua inabilidade e olha para a habilidade dele. Para de olhar um pouquinho para aquilo que talvez você é limitado para fazer, porque você serve um Deus que Ele rompe os limites, Ele rompe as barreiras. Ele pega uma pessoa que não sabe falar, que não tem eloquência, e transforma no maior pregador. Ele pega uma pessoa enferma que vivia doente para ser o maior curador de pessoas do mundo através do nome dele. É um Deus que bagunça tudo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que meu coração tem queimado a viver. Chega de nós vivermos, igreja, nessa realidade onde nós olhamos e vemos o caos e nos habituamos a Ele. Nós não temos que nos habituar a Ele. Você não foi chamado para se habituar a essa realidade. Você foi chamado para transformar esta realidade. Você foi chamado para transformar essa realidade. Atos 3, um pouquinho adiante, eu não tinha separado para ler esse, mas vamos continuar aqui. Versículo 9: quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Por onde você passar, as pessoas têm que ficar perplexas e admiradas com aquilo que Deus está fazendo, que Deus está manifestando. Aonde você se posicionar, as pessoas têm que parar e olhar e falar: meu Deus, reconhecer o poder de Deus e ficar perplexa e admirada. Aquele que manifesta e libera todo o poder, aquele que cura, que salva, que liberta, que transforma. Nós somos chamados para trazer à existência essa realidade. Nós somos chamados para viver isso no nosso dia a dia. Nós somos chamados para viver isso no nosso cotidiano. Esse tem que ser o cotidiano meu e seu cotidiano do dia a dia.
Como eu disse, você não precisa parar de deixar de trabalhar. Você não precisa parar de estudar. Você não precisa parar de estar com a sua família. Pelo contrário, quando você estiver, as coisas têm que ser diferentes. Quando você chegar, o ambiente tem que mudar. Quando você colocar seu pé ali na roda, a conversa tem que mudar, o assunto tem que mudar. E se havia treva, se havia enfermidade, se havia morte, se havia prisão, vai tudo cair por terra. Porque aonde um filho de Deus chega, o Pai chega junto. Aonde um filho escolhido e separado chega, o Pai chega junto. Eu não sei você, mas aonde você vai, aonde você pisa, o Senhor, Ele está contigo. Aonde você vai, o Senhor, Ele está contigo. Até nos lugares que você vai que você não deveria ter, Ele está contigo. Ele está contigo te guardando. Ele está contigo te ministrando. Porque Ele não desiste de mim, de você. Ele sabe mais do que eu e você, para que Ele nos chamou. Ele sabe o quanto o inimigo fica furioso quando nós estamos vivendo a realidade primária. Quando nós estamos vivendo aquilo que Ele anseia manifestar. O Senhor, Ele anseia manifestar cura, poder, transformação, vida, salvação, libertação, libertar os cativos, os oprimidos. É isso que o Espírito Santo, que o Senhor, Ele anseia. E para isso Ele escolheu eu e você para exercermos esse chamado aqui na terra. Nós somos escolhidos para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Uma embaixada, quando ela está em outro país, como ela funciona? Aquele território, a embaixada americana no Brasil, ela é território americano, ela não é território brasileiro. Eu não sei se você sabia disso. E eu sei se você está entendendo o que eu quero dizer. O território onde você está, onde você pisa, não é uma realidade secundária, é uma realidade dos céus. Aonde você chega não pertence a este mundo, mas pertence ao mundo dos céus, pertence ao Senhor, pertence à realidade celestial, da onde nós somos criados e para onde nós vamos. E lá fala que não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Se lá não vai ter, e se eu sou um embaixador, aonde eu piso, eu estou trazendo esta realidade. Aonde eu pisar, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento, mas vai ter alegria, vai ter paz, vai ter vida, vai ter transformação, vai ter cura, vai ter milagre em nome de Jesus. Aleluias. Se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E a fé sem obras, ela é morta. Não basta somente eu e você vir para o culto e eu tenho fé e acabar por aí. Nós precisamos viver essa fé, exercer e colocar ela em obra, ela em prática. Colocar em prática, trazer a existência. Se o louvor quiser ir subindo, eu já estou caminhando para o final. Nós precisamos colocar essa vida que há em nós. Porque a fé sem obras, ela é morta. Cadê as obras? A fé eu tenho, mas e as obras? Elas precisam caminhar em conjunto. Elas precisam caminhar juntas. E quem vai exercer? Quem vai exercer? Quem vai exercer? Essa era a hora para você levantar a mão, dar um brado de júbilo e falar: eu que vou exercer. Era para você se colocar diante do Senhor e falar: sou eu que fui escolhido. É hora de eu e você, igreja, assumirmos essa responsabilidade, de bater no peito e falar: sou eu que vou viver isso. Sou eu que fui chamado para viver, para trazer a existência. O Senhor me escolheu, assim como Jesus virou para Pedro e falou: você era pescador de peixes, mas agora parou, chega disso, você é pescador de homens. Naquele momento Pedro entendeu aquilo e ele passou a seguir e a servir Jesus. E quando foi colocado à prova que ele passou por aquele homem, eu posso imaginar que talvez o Espírito falou para ele: ei, ele está te pedindo algo, mas agora você não pega peixes, você pega homens. Olha aí o que te aguarda, eu preparei para você. Lança a rede. Pedro lançou e fez a obra que tinha que ser feita. O Senhor está chamando eu e você para nós lançarmos a rede, igreja. Para nós manifestarmos o poder, a majestade e a glória dEle aqui na terra. E não somente nos chamando Deus está, mas Deus, Ele está preparando o ambiente para manifestar o seu poder, a transformação, a cura e a libertação. Se coloque de pé.
talvez uma palavra um pouco curta e objetiva. E eu confesso que quando eu cheguei aqui eu me tremia bastante. Eu estava, meu Deus, é isso, Deus? É isso? E à medida que o louvor tocava, o Senhor ele só ia me ministrando e me confirmando, é isso. Porque quase todos os louvores nós falamos da presença do Senhor. E sem a presença dEle nada disso é possível. Sem a presença dEle ativa na minha e na sua vida nada é possível. Nós cantamos aqui, Jesus é o remédio para curar toda a ferida, é Jesus. É isso que nós não precisamos somente cantar aqui, mas nós temos que viver e ter essa certeza. Que nosso Deus, que o nome de Jesus, Ele é o remédio para curar toda a ferida. Que Ele levou sobre si todas as enfermidades, que Ele levou sobre si tudo isso, para que fosse manifestada a cura em nosso meio. É isso que nós precisamos crer, ter convicção, e não ter medo de declarar, quando a enfermidade se colocar diante de nós. Nós nunca vamos desmerecer a medicina, os estudos, mas nós não podemos negligenciar o poder que nós estamos revestidos, para manifestar a glória dEle nessa terra. Quando nós não manifestamos, nós somos negligentes. E eu falo isso não para você, eu falo isso para mim, porque eu tenho me cobrado, e o Espírito tem me cobrado, que não é tempo mais de ser negligente. Não dá mais tempo de ser negligente, porque há muitos precisando, muitos anseiam. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão ser curados se não há quem ministre a cura? Tiago capítulo 5, verso 14. Não precisa abrir. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Como eu disse, igreja, a fé sem obras é morta. Se está na palavra, por que eu não vou crer? E antes de nós finalizarmos, eu quero fazer esse apelo. Está alguém doente? Sai do seu lugar, vem aqui para frente. E eu quero chamar os líderes, os pastores e os líderes, porque eu creio nessa palavra que eu prego. Eu creio naquilo que o Senhor liberou sobre cada um de nós que estamos aqui. Eu creio num Deus que cura, que salva, que liberta e que transforma. Então eu quero te fazer o convite, se você tem alguma enfermidade, seja ela uma dor de cabeça, uma dor crônica, uma enfermidade espiritual, se você identifica que você tem algo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Que um líder, um pastor, ele vai orar por você. Ele vai te ungir. E eu creio num Deus que hoje vai manifestar cura sobre a sua vida. Eu creio num Deus que cura a depressão. Eu creio num Deus que cura câncer. Eu creio num Deus que cura a dor de cabeça. Eu creio num Deus que levanta assim o paralítico. Eu creio num Deus que, assim como levantou esse paralítico, Ele levanta e Ele exerce poder ainda hoje. Eu creio num Deus que, se você está enfermo e se você crê, você vai ser curado hoje neste lugar. Eu creio, se você também está em casa assistindo esse culto, se você tem alguma enfermidade, eu quero que aí da sua casa também você coloque a mão sobre o seu coração e sobre a sua vida, porque se você tiver fé, você também será curado em nome de Jesus. Os pastores, os líderes podem orar, pode ungir e orar eles em nome de Jesus. Pergunte a enfermidade, se ele quiser falar. Pergunte a enfermidade e seja específico. Seja específico na oração em nome de Jesus.